O melhor era termos um pouco dos dois mundos, era ter alguém que nos pudesse ajudar a navegar por este mar do cinema e do meio audiovisual e que ao mesmo tempo estivesse a investir com capital para podermos realizar a série à nossa maneira. Sou Ed Pipocas e estou aqui mais uma vez para uma entrevista dentro do mundo do cinema, para este cinema português que agora tem cada vez mais pessoas negras. Esse nome não pode continuar assim, não pode mesmo. Olha, se não são os meus pretos favoritos. A primeira coisa que me surgiu quando eu tentei perceber o que era o filme, a narrativa negra tem de ser exatamente a que os brancos sempre passaram, de negros do bairro, que querem fazer uma coisa fixe, mas a vida leva-lhes para outros lados. Nós não poderíamos começar logo um filme tipo, sei lá, dois reis, o filho do rei do Congo e a filha da rainha da África do Sul, que se encontraram em Monta Brown e fizeram um grande reino. É assim, nós com o Linha, nós queríamos pegar nessa ideia que as pessoas têm acerca dos negros nos bairros e tudo mais e mudá-la no sentido em que queríamos expor de uma forma completamente diferente. É mostrar a realidade, ou seja, que existe coisas boas e coisas más, como é óbvio, mas queríamos poder expor que existe esperança nestes sítios e que as pessoas querem fazer coisas, não querem ficar lá presas, querem trabalhar, têm sonhos, querem viver as suas vidas. E é um pouco isso que nós quisemos fazer com a Linha, não queríamos que caísse num estereótipo que muita gente tem acerca dos negros e acerca dos bairros. Como é que é o processo de primeiro de chegar à ideia de fazer uma série? É porque, eu também brinco de filmar e, é chato, é caro, é muito tempo. Tiveram apoio da faculdade, deixaram de comer por alguns dias para juntarem dinheiro. Como é que foi? Bem, isto tudo começou que nós tivemos uma cadeira de guionismo em que se focava em escrever para séries. Então a ideia original foi do Rodrigo e depois eu juntei-me a ele e continuamos a escrever. E o objetivo era escrever um guião para uma série, mesmo a partir dessa premissa. E a partir daí começámos sempre a desenvolver melhor a história e o Rodrigo pode continuar. Sim, nós quando fomos propostos este desafio, entre aspas, ou seja, tínhamos de fazer este trabalho que era escrever a série e quando nos juntámos vimos que tínhamos algumas diretrizes acerca do formato, como é que deveríamos fazer isto, ou seja, tínhamos um fio condutor, mas fomos nós que decidimos o que queríamos abordar, mas a Lusófona apoiou-nos, tanto em termos de orçamento como em termos de material e tudo mais, ou seja, nós tivemos sempre esse apoio, mas para chegar a um processo bastante demorado, demora tudo muito tempo, como estavas a dizer, que custa estar a filmar, mas a filmar não é o que custa mais, é o antes e o depois. O filmar Exato. É o que nós estamos a lutar até chegar àquela semana, estamos ali arduamente. Foram, sei lá, quanto tempo é que foi até quando nós conseguirmos ter algo que fosse filmável ou executável. Exato, porque todo o processo da escrita, porque nós escrevemos, nós temos a primeira temporada toda escrita, que é uma minissérie de 5 episódios. Exato. E nós produzimos o primeiro episódio e é um processo bastante demorado, mas tivemos sempre o apoio da faculdade, o que foi bastante benéfico para nós, sendo que somos jovens, não é? Estamos no segundo ano da licenciatura, mas mesmo assim quisemos ir um bocadinho além do que poderíamos ter ido com a nossa série, com o nosso piloto. Qual é a motivação de aprender mais quando já está a fazer? Eu acho que acima de tudo nós temos muitas ideias, muitos conceitos, muitos temas que queremos abordar e todas as ferramentas que nós conseguirmos e todo o conhecimento que nós conseguirmos adquirir para conseguir pôr isso cá fora, nós aproveitamos e estamos sempre dispostos
aprender um pouco mais para conseguirmos... Sim, fazer o esforço. Eu acho que nós temos uma grande paixão por querer contar histórias e contar histórias não é que não tenham sido contadas, mas contar à nossa maneira e poder expor os problemas à nossa maneira. E acho que essa é a nossa maior motivação, é a paixão que nós temos pelo cinema e a paixão pela imagem e contar alguma coisa a alguém para poder que o público sinta o que nós estamos a sentir quando escrevemos a história. Poder transmitir estas emoções e, como estavas a dizer, que é complicado às vezes estarmos a estudar e tudo mais, sermos alunos, mas nós, acima de tudo, para além de queremos estar a estudar para poder evoluir com as coisas que o Vasco acabou de dizer, queremos sempre saber mais e poder fazer mais e fazer a nossa cena, e é mesmo fundamental termos o apoio dos nossos pais, tipo, tem sido a maior ajuda do mundo para podermos estar a fazer o que nós queremos. É muito, muito, muito bom. Entrando já diretamente naquilo que alinha a série, guião feito, ideias feitas, como é que se vai atrás dos atores? Qual é o casting? Como é que foi a abordagem ao Paulo Pascoal, que até já é um ator conceituado, já é conhecido e já participa em muita coisa portuguesa e não só? Foi assim para chegarmos ao Paulo foi assim um processo um bocado longo, porque nós já tínhamos um casting fechado e faltava uma semana ou 2 semanas até nós irmos filmar, e infelizmente quem ia fazer o papel, que acabou por ser o Paulo a desempenhar, teve que abandonar o projeto, então eu estava completamente Perdidíssimo. E agora não temos ator, temos quase a filmar, não sei o quê. Depois a minha mãe, eu ajudo. Começámos a ver, a pesquisar, a tentar o que é que vamos lembrar. Vamos ao Instagram, mandar mensagem, ver se conseguimos de alguma maneira, e ele, com a sua boa fé, como sempre, o seu boa disposição, empenho, foi excelente trabalhar com ele, foi uma gema que nos caiu. Estava sempre disponível para nos ajudar e para trabalhar connosco. Agora que já tem os episódios gravados, já tem os teasers, já tem esse Instagram que está a crescer bem, qual é o projeto da série em si? Vai para a RTP África, vai para a RTP Play, quem sabe vamos ter daqui a uns dias tipo anúncios na Netflix ou na HBO Portugal. Quais são os planos para essa série, para chegar a todos nós? Nós temos um professor que nos dizia que nós não devemos meter qualquer limitação no que nós queremos levar com a nossa série. E eu acho que é um pouco isso que nós temos de tentar fazer. Nós agora acabamos esta fase que é todo o processo da produção e pós-produção da série, e agora é tentar ir à procura para poder fazer mais. Nós não queremos deixar este projeto ficar parado, temos os episódios escritos, temos vontade de criar, e agora vamos ver quem será a pessoa que quer pegar em nós e poder fazer o resto do projeto concretizar-se. Exatamente. Exato. Ainda temos muito por contar, muitas histórias que ainda faltam desenvolver. Exato, nós temos muita ambição. Era um sonho conseguirmos estar numa Netflix com a nossa minissérie. Era o topo do topo, eu diria, estarmos a conseguir estar numa Netflix streaming para todo o mundo, mas não ficávamos tristes de conseguir ter a série a passar cá nas várias plataformas que temos cá em Portugal, ou num canal televisivo. Seria um prazer de qualquer maneira. Exatamente. Agora nós termos conseguido ter feito o piloto e termos conseguido ter um projeto de transmídia, ou seja, com o nosso Instagram, com tudo o que temos aliciado à volta da nossa série e tudo mais, já é um prazer. Tudo o que vem depois de termos conseguido fazer isto já é um bónus, por isso nós estamos a aproveitar a viagem, e agora é continuar a lutar para conseguir fazer o resto da série. Esse primeiro piloto, quais são os planos? Já tem alguma cena? Vai estar só no site da Lusófona? Vai para o YouTube? Como é que funciona? Bem, nós agora, depois de termos fechado o piloto, nós agora tivemos apresentações com vários possíveis compradores, e vamos tentar também agora chegar a mais canais e a mais distribuidores e a mais produtores que possam estar interessados na nossa série. O piloto é assim um cheirinho do pouco do que é esta essência da linha, para poder mostrar um pouco o que são os nossos personagens, qual é que é o conflito que está a haver entre estes personagens. O piloto serviu mais para mostrar o ambiente, o universo que nós queremos com a nossa série.
e não personagens em específico. Isso aí seria nos outros episódios em que nos focaríamos em cada uma das personagens e mostrar o que é que cada um deles vive e sente. E pronto, agora é ver, não é ver, mas é procurar e acima de tudo lutar para continuarmos a realização da série. E uma coisa que eu acho que é importante, que era, estamos a falar aqui da comunidade negra, que é uma comunidade que é muito pouco representada no cinema português e em todo o tipo de conteúdo. Eu acho que o que nós quisemos muito com esta série foi mostrar que há muita força nestes atores, há muita força nesta comunidade, nesta gente que mora aqui nestes sítios, não só na linha de Sintra, mas por todo Portugal, por todo o mundo. E foi por isso também que escolhemos o cast que escolhemos, porque queríamos que fossem atores negros que tivessem esta força, este peso, para poder demonstrar a força da nossa série e a força negra que está dentro de Nós nós. tanto temos o Paulo, que já é um ator conhecido e que já fez vários papéis, como temos atores amadores que deram tudo pelo projeto e que estavam ali à altura, Corpo e alma, a dar tudo por nós. estavam-nos a ajudar de maneiras que nem consigo explicar às vezes. É só uma força que Não se explica. Dentro daquilo dos vossos planos, é mais fácil vocês receberem uma bolada em dinheiro para vocês continuarem a pensar em tudo, ou é mais fácil tipo alguém chegar com uma produtora e dizer, pá, vocês realizem e essa é a produtora que vai fazer andar e os custos estão por minha conta. O que é que vos caía melhor nessa altura? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho é assim, temos os dois lados da moeda. Se nos dessem o dinheiro, era excelente, e depois também conforme quanto dinheiro, valores, o que é que queríamos fazer em termos de produção, porque há sempre limitações, não é? Mas seria algo bastante benéfico, visto que nós já temos todo o trabalho em termos de escrita feito, mesmo que tenha de haver muita preparação ainda para podermos filmar e tudo mais, mas também ter o apoio de uma produtora que pudesse abrir outras portas. Exatamente. E outros contactos é sempre bom também. Exatamente. O melhor era termos um pouco dos dois mundos, era ter alguém que nos pudesse ajudar a navegar por este mar do cinema e do meio audiovisual e que ao mesmo tempo estivesse a investir com capital para podermos realizar a série à nossa maneira. Exato. Que era o ideal. A série estreia agora no dia 14 de julho. É verdade. Com a assinatura de estudantes da Lusófona. Quais são as expectativas? As expectativas, mesmo que isso não chegue, claro que vai chegar, mesmo que isso não chegue a todo mundo, vocês estão à espera, mas estamos a falar tipo da tua mãe que ajudou, da namorada, dos amigos. Qual é a expectativa a vossa e a expectativa que está à vossa volta faltam muitos poucos dias para a estreia. Como é que vocês estão de ansiedade? Por aqui, mais ou menos. Está complicado, está complicado. Mas é porque as expectativas, nós temos ouvido muita gente a dizer que as expectativas são altas. Nós achamos que temos um piloto à altura das expectativas. Sim, acho que temos um piloto forte e acho que as pessoas estão à espera, estão muito à espera. Eu falo com os meus amigos, estão sempre a perguntar quando é que vai sair, onde é que vai sair, e acho que as pessoas querem muito porque eu acho que é um conteúdo que nós não temos no meio audiovisual em Portugal, e é isso que nós queremos fazer com a série. Em termos de expectativas da nossa parte, eu acho que estamos bastante satisfeitos, estamos orgulhosos do trabalho de toda a nossa equipa. Exato. Trabalhámos todos imenso nisto, foi a brincar, foi quase um ano, porque foram 2 semestres, um semestre a escrever, um semestre a fazer toda a preparação, a produção e a pós-produção. Por isso estamos bastante satisfeitos e acho que as pessoas vão gostar, acho que vão se identificar e vão sentir um bocadinho do gosto que nós queremos com a nossa série, visto que é o piloto, mas acho que será o suficiente para podermos continuar e poder chegar a mais gente e mostrar mais deste universo. Deixo esses últimos segundos dessa nossa entrevista, que vai estar disponível no YouTube, no Instagram, até no TikTok vai estar disponível, só para vocês verem, a ideia é chegar a todo mundo. Estás a ver? Vendam o vosso peixe, falem aos ouvintes da Bantuman, para aquele senhor que tem muito dinheiro que não perde um vídeo meu no YouTube. Fala a mensagem.
Ok, acima de tudo, primeiro de tudo queremos agradecer muito por esta oportunidade, por esta entrevista. Sim, com certeza. É muito gratificante ter o nosso trabalho a ser notado e a termos esta gratificação através desta entrevista. Exato. Acerca da série, a série Linha é a história de 3 amigos unidos pela música que tentam resistir aos subúrbios. Neste caso vamos mostrar um pouco da realidade da linha de Sintra e queremos transportar os nossos espectadores para este universo, nesta dualidade entre a inocência e a criminalidade, para podermos mostrar a realidade dos subúrbios, mostrar a realidade da linha de Sintra e mostrar que há pessoas nestes sítios que têm esperança, que querem sair de lá, que querem viver as suas vidas e que nós não somos apenas um grupo de pessoas que está dentro do bairro, que só faz porcaria, nós queremos fazer coisas, nós sonhamos, nós queremos ir alto e é isso que queremos mostrar um pouco a série, é a realidade que existe ambos os lados, ambos os mundos, mas queremos sempre ficar por cima, poder sonhar e continuar a ir para outros sítios e ir para um sítio melhor. Malta, vocês ouviram aqui a mensagem dessa dupla, desses rapazes que estão a fazer acontecer, que é o mais importante, porque nós passamos muito tempo a enrolar. Então temos que salvaguardar e aplaudir quem está a fazer e com as condições possíveis para se fazer. Essa foi a nossa entrevista. Malta, dia 14 de julho. Para quem ver isso depois do dia 14 de julho, vai estar na descrição o site para o pessoal ir ver o piloto. Sigam a linha série no Instagram, acompanhem esses rapazes e fiquem atentos às newsletters da Netflix, que em breve eles vão anunciar lá alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Yeah. Obrigado.